E aí, bando de noob, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de Associations e hoje nós vamos ver sobre has and belongs to many, ok? Mas, Diego, que palavra é essa? Que frase é essa? Então, nas nossas aulas anteriores, a gente verificou que quando a gente vai utilizar o has many truth, né, através de alguma coisa, a gente precisava desse modelo auxiliar, né? Então, nesse nosso modelo de consulta, nós tínhamos o doutor e o paciente, que cada um tinha muitas consultas, né? Ou seja, quando era key appointment, cada um pertencia. No nosso caso, a gente não vai criar esse modelo auxiliar, porém, se você prestar atenção, nós vamos gerar um modelo de estudante, um modelo de professor e uma migration de estudante-professor juntas. Então, o que isso significa? Apesar de nós não termos um modelo que vai nos auxiliar nessa situação, nós vamos precisar de uma tabela que faça isso, né? Então, faça esse correlacionamento. Se você prestar atenção aqui no nosso esquema, né, nós temos a Account History, Supplies, Paciente, Doutores e tal, todas aquelas tabelas que a gente já tinha criado. Então, e na nossa migration aqui, tudo como estava antes. Se eu rodar esse script, né, quando a gente perceber, ele vai criar aqui, ó, students, né? E aí ele gerou uma migration para student teacher. A gente ainda não tem nada aqui, certo? Nem no nosso banco de dados, porque a gente ainda não rodou a nossa migration. Mas a gente precisa somente adicionar algumas informações. Então vamos lá, a gente vai fazer um create table, certo? E aí a gente vai colocar o nome da nossa tabela, né? Students, Teachers, ok? E aí a gente faz um do para percorrer. E aqui, se você prestar atenção, quando a gente vai criar, né, table, teacher, do, t, a gente coloca o tipo do objeto, né? Se a gente for aqui em accounts, ele tem um integer para number, né? Então a gente não vai criar um tipo, a gente vai fazer uma referência, que é dessa forma, né? Então belongs to, e aí a gente coloca o nome student no singular e belongs to teacher no singular também. Beleza. Então na nossa seed aqui eu só criei um estudante e criei um professor. Vamos rodar o nosso Rails DB drop, create, migrate, seed, para a gente garantir tudo. E aí, vamos lá, pronto, beleza. Vamos lá nos nossos modelos que a gente criou, que foi o modelo de estudante e professor. E a gente precisa adicionar aqui a referência, né? Então, a referência é has and belongs to many. Para professor, teachers, no plural, tá bom? Então, o que isso aqui faz? O estudante, ele pode ser criado sem uma referência ao professor. Quando a gente fazia o belongs to, a gente precisava, né, de ter a referência linkada ao professor, beleza? Nesse caso, a gente pode criar ele com uma referência, mas a nossa referência ela é setada de uma forma diferente, e a gente vai ver aqui também. E o teacher é a mesma coisa, né? Então, deixa eu copiar aqui. Opa! E colocar aqui, né? Teachers, e aí a gente coloca students. Pronto. Ok. Vamos abrir o nosso Rails console. E aí, se a gente ver aqui o nosso student.first s.name é o noobzinho, né? Então, beleza. Eu também tenho um professor, deixa eu colocar aqui também referenciando, teacher.first.lt.name é o Diego, como a gente viu lá na nossa seed. Então, para eu referenciar o meu estudante a um professor, eu vou fazer assim, ó, teacher, aí ele já vai me mostrar aqui alguns métodos, né? E aí eu venho aqui, ó, teachers ID e coloco o número 1. Então, ele vai fazer o seguinte, ele foi e carregou o professor, fez um join, né, inner join, naquela tabela student teachers. Deixa eu abrir aqui o esquema pra gente dar uma olhada, que ela foi criada. Student Teachers, e ela tem aqui, ó, o ID do estudante e o ID do professor. Quando eu faço esse s.teachersIDs,
eu posso passar tanto um número, né, um ID específico, como passar vários IDs. Por quê? 2, 3, ID 4. Por quê? Porque esse student has and belongs to many, né, é como se fosse um has many também, ó, has many, certo? Aqui, ó. E belongs to. Então, ou seja, ele pode pertencer a alguém ou ele pode ter muitas pessoas, alguém ou algo, né? Ou pode ter muitos alguém ou algos, né? Então aqui o meu aluno, ele está na faculdade e ele tem muitos professores. Então ele tem um professor de física, um professor de astronomia, um professor de física quântica, né? E um professor de educação física. E aí eu posso selecionar isso aqui no array, mas como eu só tenho um professor, eu adicionei só um IDs, cadê? Vou voltar. Eu adicionei só um, como está aqui em cima. E aí ele foi lá, selecionou a minha tabela de professor, né? Procurou um professor com ID 1, aí ele achou. Aí ele foi lá na tabela de professor, né? Fez um inner join em estudante, né? E ele foi lá e procurou e tal, viu que a tabela, né, entre aspas, tinha o estudante ID lá. Ok. Então, ele veio e fez a transaction, iniciou a transação, né? E aí ele criou dentro de student teacher, né, que tem um ID de um e do outro, ele adicionou lá esses meus valores. O student ID 1, né, com ID 1 e o teacher ID 1. Ou seja, se eu chegar aqui agora em Teachers, ele vai me dar referência de Diego. E se eu chegar lá no Teacher e botar Students, ele vai me dar referência do Noobzinho. Beleza? Então, o que aconteceu? Eles têm a referência de cada um, certo? E agora, o professor também tem referência dos alunos. E eu só setei em um. Então, eu vou criar aqui mais um aluno, certo? Student.create name Noobzinho, certo? Beleza. E agora o professor Diego, né, que tá aqui, ó, t.name. Eita. t.name, chegou o professor Diego, chegou um aluno aí, um noobzinho, não sabe nem digitar direito, tá querendo aprender. Então, você pode aceitar ele na sua aula? Eu fiz, posso? Me passa aí as informações dele. Então, com as informações dele, deixa eu limpar aqui, eu posso adicionar. Então, t.students. Então, deixa eu mostrar um negócio aqui com vocês. Eu posso adicionar através dos IDs e posso adicionar através dos students, né, que são os objetos. Então, aqui eu posso adicionar através dos IDs e dos objetos. Porque se eu adicionar só um objeto, ele vai sobrescrever o objeto que já está, né? Então, no caso, tem o noob lá, o noobzinho vai sobrescrever ele, né? Então, vai ficar salvo só um. Então, a gente pode fazer assim, ó, students, né, igual a... Se eu fizer assim, ó, student.all, né? Então, eu vou adicionar todos os estudantes para esse professor. Então, se eu fizer .students, ele vai trazer todos os alunos. Mas nem todos os alunos são meus, né? Eu não quero esses alunos. Então, eu posso adicionar... fica mais fácil um aluno adicionar um professor do que um professor adicionar um aluno. Mas, se eu chegar aqui e fizer student.last, que é o noobzinho, né? Deixa eu colocar o nome aqui. n.name. Beleza? E se eu colocar n.teachers, aí ele vai aparecer aqui que é o Diego, né? Então, só colocar aqui, ó, também está no array. Então fica mais fácil adicionar os professores pelo nome, por exemplo. Eu posso procurar o ID, né, e adicionar essas informações. Mas isso aqui você vai trabalhar da forma que você quiser, né? Então deixa eu voltar aqui o teacher.student. Você vai trabalhar da forma como você quiser, passando um ID, passando o objeto inteiro, né? Você pode fazer um exemplo aqui, vamos dizer, que o estudante, deixa eu colocar aqui, que o estudante ele tenha
seja do curso de programação orientada a objetos. Então eu posso adicionar aqui, ó, no professor, né, um exemplo, tá bom, pessoal? Students, eu posso adicionar todos os alunos de PO, né? Então vai ter um aluno lá que ele não é de programação a objetos, tem orientado a objetos, é de rede, né? Então esse aluno ele não vai ser inserido com esses professores. E isso aqui é o relacionamento que a gente faz de has and belongs to main. Eu quero fazer um adicional aqui. E por que, Diego, a gente usa o has and belongs to many e não o has many truth? Então, se aqui vai depender de uma escolha sua, né? Como eu já disse, vai depender também de performance. Isso aí você precisa dar uma olhada. Se eu quero criar mais um modelo, né, para poder fazer só esse relacionamento, esse modelo vai ser só para relacionar esses dois, né? Então, como a gente tinha colocado aqui um atributo, né, que era data, para a gente saber a data, então aqui vale a pena a gente utilizar, né, o date. Mas se fosse só para relacionar esses dois, saber qual é quem tem quem, né, o professor está com quais alunos e quais alunos está com o professor, e não tem mais nada para a gente adicionar numa tabela auxiliar, que no caso seria essa nossa tabela aqui, né? A gente não tinha mais nada a auxiliar, era somente para saber quantos alunos um professor tem, ou quantos professores um aluno tem, né? Então a gente não precisa criar um modelo a mais. Mas se você precisar de mais referências, né, de uma consulta, como data, um código, qual é o plano que ele utilizou nessa consulta, né? Então a gente precisa criar um modelo, porque isso aqui, além de servir de referência, né, para o doutor e o paciente, né, ele vai ter as suas próprias informações. Então por ele mesmo ele vai existir, né, ele vai ser uma instância, né, e aí faz sentido você ter esse modelo. Se não, você criar uma tabela auxiliar que não precisa de um modelo, para que você possa fazer o seu sistema rodar aí com mais velocidade, tá bom? Então, galera, eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre tabelas polimórficas, algo bem legal. E aí, se você gostou, curte, se inscreve no canal e espero que dê tudo certo para você. Bons estudos e até as próximas aulas. Valeu!